trabalho do profissional de saúde é ajudar o paciente a corrigir a sua falha espiritual. Então, esse profissional de saúde que a gente está falando é você, é o curador, é o terapeuta floral. Ele tem que ajudar a pessoa a corrigir aquilo que ele está fora do prumo e dar-lhe os remédios, ou os florais, que o ajudarão a efetuar essa correção no plano físico. A mente mais saudável fará a cura do corpo. Por isso que dentro do meu trabalho de terapeuta floral eu uso muito a espiritualidade. Porque dentro da espiritualidade tem os valores espirituais, as virtudes. Então, quem já tratou comigo sabe que eu sempre trago, olha, vamos trabalhar o amor, vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar o quê? A não irritação, o não domínio. Não que eu não tenha que me trabalhar, falei hoje para vocês, sou muito verbena, melhorei muito, mas sou. Mas é a minha personalidade, é o que eu vim para trabalhar. E aquilo que a gente vem para trabalhar, a gente tem mais dificuldade, porque é a nossa sombra, nosso calcanhar de Aquiles. Só que o trabalho do curador não é criticar, não é julgar, não é condenar, é perceber aonde ele está fora do trilho e com o floral ou com a terapia tentar fazer ele voltar para o trilho. Qual trilho? O trilho da luz. Procure o conflito mental mais claro no doente ou no paciente. E dê o floral, aqui fala remédio porque são dizeres de Bach que eu falava como remédio. Olha que interessante isso, que foi o que eu falei lá no comecinho da aula para vocês. Procure o que o paciente está te demonstrando que não está fechando nele mesmo. É um conflito que ele tem. Eu não queria estar vivendo X coisa. Mas o porquê que ele está vivendo aquilo? Porque o pensamento dele está de uma forma e a vida dele está de outra. Porque ele queria ser assim, mas ele só é assim. E isso gera um conflito. É nesse conflito que você tem que atuar. Porque é o conflito que gera o problema nele, é o conflito que gera a doença. Então, você vai entender aquele paciente que fala muitas vezes, eu queria tanto, eu tento tanto, mas eu não consigo. É um conflito. Ele quer ser melhor, ele quer ser diferente, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Por conta das memórias, por conta da personalidade. Então, vamos trabalhar lá naquelas causas que bloqueiam ele para ele ser daquela forma como ele quer. Quando você trabalhar lá, ele consegue ser o que ele quer ou fazer o que ele quer. Então, procure o conflito mental mais claro no doente, lhe dê o remédio ou o floral que o ajudará a superar estas falhas e todo o apoio e esperança que puder, e então deixe que a virtude da cura que existe no interior do próprio paciente faça o mesmo. Então, nossa parte como terapeuta floral ou curador é ouvir, é tentar identificar esse conflito, dar o floral adequado, trazer, se possível, alguma orientação para que ele perceba aquele conflito, para que ele tenha consciência onde ele tem que atuar, e a partir dali, permita que o próprio paciente gere o seu próprio processo de cura, porque a cura é interna, ela vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Nós somos curadores intermediários, mas nós não curamos. Nós só trazemos ferramentas para que a própria pessoa descubra a sua cura. Porque se ele não mudar a forma dele pensar, ou a forma dele agir, ou a forma dele sentir, se ele não mudar o estilo dele ser, ele não promove a cura. Com litros e litros de floral, ele não promove a cura, se ele não quiser. Então, nós auxiliamos, mas nós não curamos. Essa também é uma percepção minha, né? Apesar de sermos chamados de curadores. Bach afirma que o profissional da saúde deve estudar a natureza humana a fim de poder auxiliar os pacientes a se conhecerem. Ela é psicóloga e a gente não precisa também só ser psicóloga, ela tem todo o conhecimento, mas a gente pode ler livros, a gente pode fazer cursos para entender como a natureza humana funciona, né? Quanto mais o terapeuta floral tiver conhecimento em várias áreas, por isso que a gente procura tanto curso, né? Porque a gente quer ter o conhecimento para poder entender, a fim de poder auxiliar os pacientes a se conhecer e mostrar-lhes como harmonizar as suas personalidades, a partir das virtudes, administrando-lhes as essências florais correspondentes ao estado mental, emocional que se encontra, desenvolvendo assim a virtude necessária
para trazer a harmonia que resulta na promoção da saúde. O profissional deve estudar a natureza a fim de auxiliar o paciente a se conhecer e mostrar para ele como ele deve harmonizar sua personalidade a partir dos potenciais positivos, das suas virtudes, dando os florais e fazendo o quê? Potencializando, né, as virtudes dele, correspondente àquele estado emocional ou mental que ele está, mostrando que se ele trabalhar a virtude, aquilo vai diminuir e a harmonia vai acontecer. E outro fato, olha que legal, quando encontramos alguma virtude, em especial a virtude predominante do nosso paciente, tá? Isso a gente aprende até, por exemplo, em coach, ou quando você quer vender um produto para uma pessoa, em várias linhas a gente aprende isso. O que o paciente tem de melhor, ou o que ele valoriza, qual a aptidão, qual o talento, qual a virtude, qual a capacidade que ele tem vibrando em excesso, a mais, e o que ele também vê isso nele, é isso que você tem que potencializar, porque aquela energia, onde você potencializa aquela virtude, vai fazer com que todo o outro processo vá se apagando, o processo negativo. E aí você pode dar o floral que vai aumentar esta virtude, de modo que elimine as falhas de sua natureza. Então, por exemplo, se uma pessoa é muito empática, você vai trabalhar a empatia. Ah, ela é muito boazinha, você vai trabalhar a bondade nela. Então, tudo aquilo que... Ah, ela é muito focada, eu vou trabalhar mais o foco ainda para que ela possa, com o aumento do foco, perceber onde ela está errando. Então, isso também é uma forma de se trabalhar, potencializando a virtude maior do paciente. A doença física é a consolidação de uma atitude mental. É aquilo que eu já falei para vocês, que tudo começa na mente e tudo cresce quando a mente faz crescer. A mente é o que nós alimentamos qualquer tipo de sentimento. E a consolidação de uma atitude mental significa o quê? Aquilo está tão concentrado, está tão cristalizado que acaba gerando um problema de saúde. Quando seguimos nosso caminho desde o início até o fim, por nossos próprios ideais, nossos próprios desejos, com toda a força que possuirmos, não haverá falência, nossa vida terá sido um grande sucesso, com saúde e felicidade. Então, aqui, o que Barra fala? Quando vivemos a nossa verdade, né? A verdade é individual de cada um, mas a verdade, ao mesmo tempo, ao meu ver, divina, é uma só. São os aspectos positivos da natureza divina que aparecem como aspectos positivos da natureza humana, porque o humano ele tem aspectos positivos e negativos. Mas quando nós vibramos, como eu falei ali atrás, com a intenção positiva, sempre conectado, sempre querendo fazer o melhor, é difícil a gente ter grandes problemas, né? Lembrando que isso é em todas as áreas, em todas as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. E por hoje é bem filosófico, hoje a aula foi bem filosófica, que é o início de tudo da terapia floral, porque é muito importante que vocês entendam que se vocês absorverem essa filosofia de Bach, o atendimento vai ser outro, porque você vai ter uma escuta ativa, você vai entender sem julgar o paciente, você vai acolher, você vai se colocar no lugar dele e vai falar, poxa vida, ele tem tantas dificuldades, mas ele é tão bom naquilo, então é aquilo ali que eu vou trazer, tanto potencializando no floral, quanto falando para ele. Porque muitas pessoas, vocês vão receber muitas pessoas que vêm ávidas de se melhorar, de encontrar o propósito de vida. Ah, eu te procurei porque eu quero que você me ajude a encontrar o meu caminho. Eu quero viver uma vida com propósito. O propósito só aparece claramente e flui claramente quando ele está harmonizado. Quando ele não está harmonizado, o propósito pode estar aqui, ele não consegue entender. Por quê? Porque ele está gastando muito tempo em arrumar o que não está legal nele e não está vendo qual é o propósito dele. Então, a harmonia é, assim, o que vai, é o facilitador de encontrar o propósito. Outra coisa, para quem já fez coach ou não, se quiserem, até eu posso passar para vocês, que até uma terapeuta floral passou no curso dela,
que é uma técnica que se chama roda da vida. Eu aprendi essa roda da vida no coach, mas em muitos lugares deve ter meio que diferente, que é o quê? Você avaliar a pessoa, né? Porque vocês, por exemplo, quando uma pessoa vem e fala assim, eu quero me encontrar, eu quero encontrar meu norte, o meu propósito, ela precisa olhar para ela e ver qual área da vida dela está dispensando uma energia maior para ela não estar vendo o propósito dela. Né? Às vezes ela está com problemas financeiros, às vezes ela está com problemas familiares, às vezes ela está com problemas sociais, às vezes ela está com problema com ela mesma. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque o que é uma harmonia? O que é um terapeuta integrativo? Que cuida da integralidade. Tudo tem que estar, pelo menos, mais ou menos legal, né? Então, quando vocês tiverem, que também é uma das técnicas, meio perdido para começar um tratamento, que a pessoa também não fala, que está difícil, você pode, vou até anotar depois, vou procurar esse arquivo e passar para vocês, a roda da vida. E aí, com perguntas, você pode fazer basicamente assim, no teu aspecto amoroso, de 0 a 10, qual a nota? 5. No teu aspecto financeiro, 2. Tá, mas é 2 porque você está com dificuldade financeira ou porque você queria estar ganhando muito e não consegue? Porque eu queria estar ganhando... aí você já vê que ele não tem uma aceitação. E aí você vai tirando muitos parâmetros. Também ajuda bastante.